Já alguma vez se sentiu perdido no supermercado, em frente àquela parede infinita de iogurtes? As embalagens coloridas gritam saudável, light, com fruta, probiótico. Parece que estamos a fazer um favor ao nosso corpo, certo? A verdade, porém, pode ser um choque. E se eu lhe dissesse que aquele iogurte que come religiosamente todas as manhãs, a pensar que está a fortalecer os seus ossos e a ajudar a sua digestão, pode estar secretamente a fazer o oposto? A sabotar a sua saúde com açúcares escondidos e ingredientes que o seu corpo não quer. Esta é a dolorosa realidade para muitos de nós. Acreditamos que estamos a fazer uma escolha inteligente, mas acabamos por nos sentir inchados, cansados e a questionar por que é que os números na balança não mudam. O segredo não está em desistir do iogurte, mas em tornar-se um detetive de rótulos. Neste vídeo, vamos desvendar este mistério. Vou partilhar consigo os 4 piores iogurtes que deve evitar a todo o custo. E mais importante, os 4 melhores que podem verdadeiramente transformar a sua saúde, fortalecer os seus ossos e dar-lhe uma nova vida digestiva. Fique comigo até ao fim, porque o último iogurte da lista dos bons é um verdadeiro tesouro para a nossa idade, e a maioria das pessoas nem sonha que ele existe. Vamos começar por arrumar a prateleira e tirar de lá o que não nos serve. O primeiro iogurte que precisa de sair do seu frigorífico, talvez para sempre, é aquele que parece tão inocente e delicioso, o iogurte aromatizado com fruta no fundo. Todos nós conhecemos aquele copinho com uma camada de iogurte branco por cima, e lá no fundo, uma compota de morango, pêssego ou outro fruto qualquer. Parece a combinação perfeita, não é? A cremosidade do iogurte com a doçura da fruta. O problema é que aquela fruta raramente é só fruta. Na maioria das vezes, é uma mistura de fruta processada, xaropes de açúcar, amidos para engrossar e, por vezes, até corantes e aromas artificiais para intensificar o sabor. É, na prática, como colocar uma colher de sobremesa cheia de geleia industrial no fundo de algo que devia ser um alimento saudável. Pense nisto. Um único potinho destes iogurtes pode conter facilmente 15 a 20 gramas de açúcar. Para ter uma ideia, isso equivale a cerca de 4 ou 5 pacotes de açúcar daqueles que se usam para o café. E a maior parte deste açúcar não é o açúcar natural da fruta ou do leite, é açúcar adicionado. Quando consumimos esta bomba de açúcar, especialmente de estômago vazio, o nosso corpo sofre um choque. O nível de açúcar no sangue dispara, forçando o pâncreas a trabalhar horas extraordinárias para libertar insulina e tentar controlar a situação. Para nós que já passamos dos 60, esta montanha-russa de açúcar no sangue é particularmente perigosa. Aumenta o risco de desenvolver resistência à insulina e diabetes tipo 2, contribui para o ganho de peso, especialmente na zona da barriga, e alimenta a inflamação no corpo. Se sofre de dores nas articulações, como artrite, o açúcar é um dos seus piores inimigos, pois agrava a inflamação e a dor. Lembro-me de uma senhora, a dona Emília, que me contou que comia um destes iogurtes todos os dias ao lanche, a pensar que estava a fazer uma escolha fantástica. Queixava-se de um cansaço inexplicável a meio da tarde e de as suas dores nos joelhos estarem cada vez piores. Quando ela trocou esse iogurte por um natural com umas framboesas frescas, disse que em 2 semanas a sua energia à tarde tinha voltado e sentia as articulações menos rígidas. Não é magia. É simplesmente o corpo a agradecer por não o estarmos a sobrecarregar com açúcar. Portanto, a solução é simples. Compre iogurte natural e seja você o artista. Adicione fruta fresca da época, um punhado de mirtilos, umas fatias de banana ou uns pedaços de manga. Assim controla-se a quantidade de açúcar, ganha fibras, vitaminas e antioxidantes verdadeiros. O segundo iogurte que vamos empurrar para o lado da prateleira dos nunca mais é um grande impostor, o iogurte light, ou com 0% de matéria gorda. Este é talvez o mais traiçoeiro de todos, porque durante décadas fomos ensinados a ter medo da gordura. A indústria alimentar aproveitou-se disso e criou um mercado gigantesco de produtos sem gordura. Mas aqui está o segredo que eles não querem que saiba. Quando se retira a gordura de um alimento,
retira-se também grande parte do sabor e da textura cremosa. O iogurte fica aguado e sem graça. Para compensar esta perda, o que é que eles fazem? Adicionam açúcar, adoçantes artificiais como o aspartame ou a sucralose, e espessantes como amidos modificados ou gomas. No final, está a trocar uma gordura natural e saudável por um cocktail de químicos e açúcares. A gordura presente no leite e nos seus derivados não é uma vilã. Pelo contrário, é essencial para a nossa saúde, especialmente na nossa idade. Precisamos de gordura para absorver vitaminas lipossolúveis, como a vitamina D e a vitamina K. E adivinhe para que servem estas duas vitaminas? Exatamente, para a saúde dos nossos ossos. A vitamina D ajuda o nosso corpo a absorver o cálcio, e a vitamina K2, que se encontra em laticínios gordos, ajuda a direcionar esse cálcio para os ossos e dentes, em vez de se depositar nas nossas artérias, onde poderia causar problemas. Portanto, ao comer um iogurte 0% gordura, está a deitar fora o cálcio e a dificultar a sua absorção. É um paradoxo. E os adoçantes artificiais? A ciência tem vindo a mostrar que eles não são tão inofensivos como se pensava. Podem perturbar o equilíbrio delicado das bactérias no nosso intestino, o nosso microbioma, o que pode levar a problemas digestivos e até afetar o nosso humor e metabolismo. Além disso, enganam o cérebro. O cérebro sente o sabor doce, espera calorias que nunca chegam, e isso pode, ironicamente, aumentar o desejo por doces e açúcar mais tarde. É como tentar apagar um fogo com gasolina. Pensa que está a fazer bem ao cortar na gordura, mas na verdade está a alimentar o desejo por açúcar e a desequilibrar o seu corpo. Por isso, perca o medo da gordura saudável. Um iogurte natural, gordo ou meio gordo, não só tem um sabor muito melhor, como o vai deixar saciado por mais tempo, ajudando a controlar o apetite e a manter os níveis de açúcar no sangue estáveis. Agora que já tiramos da frente 2 dos maiores impostores do corredor dos laticínios, vamos continuar a nossa limpeza. O próximo da lista é um que se disfarça muito bem de amigo das crianças, mas que muitos adultos acabam por consumir pela sua aparente conveniência. Os iogurtes líquidos de beber. Aquelas garrafinhas coloridas parecem a solução perfeita para um lanche rápido ou um pequeno almoço apressado. Mas, se olharmos para o rótulo, a história é outra. A maioria destes iogurtes líquidos são, na sua essência, sobremesas líquidas. O teor de açúcar é, muitas vezes, assustadoramente alto, rivalizando com o de um refrigerante. Uma única garrafinha pode facilmente conter mais de 20 ou 25 gramas de açúcar. É uma dose maciça de açúcar que entra na corrente sanguínea de forma quase instantânea, porque está em formato líquido. Não há fibras para abrandar a absorção, não há mastigação envolvida. É um caminho direto para um pico de glicemia, seguido de uma queda abrupta pouco tempo depois. Sabe aquela sensação de sonolência e falta de energia que por vezes sentimos a meio da manhã ou da tarde? Muitas vezes é o resultado direto deste ciclo vicioso de picos e quedas de açúcar. Além do açúcar, estes produtos estão repletos de aromas artificiais e corantes para lhes dar aquele sabor e cor vibrantes de fruta. O iogurte em si é muitas vezes de qualidade inferior, e a quantidade de probióticos benéficos é mínima em comparação com o ataque de açúcar que o acompanha. Outro problema com as calorias líquidas é que o nosso cérebro não as registra da mesma forma que as calorias de alimentos sólidos. Pode beber uma garrafinha destas, consumir 150 ou 200 calorias e continuar a sentir fome pouco depois. Não dá a mesma sensação de saciedade que comer um iogurte espesso com uma colher. Isto torna muito fácil consumir calorias em excesso ao longo do dia, o que contribui para o ganho de peso. Em vez de pegar numa destas garrafas, é muito melhor preparar um batido em casa, onde pode controlar os ingredientes: um iogurte natural, um pouco de leite, uma mão cheia de espinafres, meia banana e umas sementes de linhaça. Demora 2 minutos e o benefício para a sua saúde é incomparavelmente maior. O nosso quarto e último vilão é o iogurte com extras naquele compartimento ao lado. Sabe, aquele iogurte que vem com um cantinho cheio de bolinhas de chocolate,
pedacinhos de bolacha ou cereais coloridos. A ideia parece apelativa: transformar um simples iogurte numa pequena festa crocante. Mas, mais uma vez, é uma armadilha de marketing. O iogurte base pode até ser razoável, mas o acompanhamento é quase sempre um desastre nutricional. Aqueles cereais ou granola são tipicamente feitos de grãos refinados cobertos de açúcar ou mel. As bolinhas de chocolate são de baixa qualidade, com mais açúcar e gorduras hidrogenadas do que cacau. E as miçangas coloridas são puro açúcar e corantes artificiais. Ao misturar tudo, está a transformar um alimento potencialmente saudável numa sobremesa carregada de açúcar, hidratos de carbono refinados e aditivos. Lembro-me do Sr. Aníbal, um cavalheiro reformado que frequentava o meu café local. Ele contava-me, todo orgulhoso, que tinha trocado o seu pastel de nata matinal por um destes iogurtes com cereais de chocolate, pensando que estava a fazer uma escolha muito mais saudável. No entanto, queixava-se que os seus níveis de açúcar de manhã continuavam altos e que sentia fome 1 hora depois. Expliquei-lhe que, em termos de impacto no açúcar no sangue, a sua nova escolha não era muito diferente do pastel de nata. Ele ficou chocado. A lição aqui é que a indústria é mestre em disfarçar doces de comida saudável. Não se deixe enganar pela embalagem. Se gosta de algo crocante no seu iogurte, a solução está na sua despensa. Junte um punhado de nozes, amêndoas, sementes de abóbora ou de girassol. Terá a textura crocante que procura, juntamente com gorduras saudáveis, fibras, proteínas e minerais. Muito bem, agora que a nossa despensa mental está limpa destes 4 vilões, vamos enchê-la com os heróis. Chegou a hora de falar sobre os iogurtes que realmente merecem um lugar no seu frigorífico e no seu prato. O primeiro da nossa lista de bons é um clássico, mas com um detalhe muito importante: o iogurte natural integral. A sua beleza está na sua simplicidade. A lista de ingredientes deve ser o mais curta possível: leite e fermentos lácteos. Mais nada. A versão integral, ou gorda, é a que recomendo. Como já falamos, a gordura natural do leite é sua amiga. Ajuda a mantê-lo saciado, estabiliza os níveis de açúcar no sangue e é crucial para a absorção das vitaminas A, D, E e K, essenciais para a saúde óssea, imunitária e da pele. Este iogurte é uma tela em branco para a sua criatividade culinária e para a sua saúde. É rico em cálcio, fundamental para prevenir a osteoporose, e é uma excelente fonte de proteína de alta qualidade que é vital para combater a perda de massa muscular relacionada com a idade, um processo chamado sarcopenia. Mas o seu maior superpoder está nos fermentos lácteos, os famosos probióticos. Estas bactérias benéficas povoam o nosso intestino e criam um ambiente saudável. Um intestino saudável significa uma melhor digestão, menos inchaço e gases, uma absorção mais eficiente dos nutrientes dos alimentos que comemos e um sistema imunitário mais forte. Para o usar, as possibilidades são infinitas. Junte-lhe fruta fresca, polvilhe com canela, adicione uma colher de sementes de chia ou linhaça para um extra de fibra e ômega 3. Pode usá-lo para fazer molhos para saladas, substituindo a maionese, ou como base para marinadas de carne. É um dos alimentos mais versáteis e nutritivos que pode ter. O segundo herói da nossa lista é o primo mais robusto do iogurte natural: o iogurte grego natural. A diferença fundamental entre o iogurte normal e o grego está no processo de fabrico. O iogurte grego é filtrado para remover o soro do leite, o que resulta numa textura muito mais espessa, cremosa e num sabor mais rico. Mas a grande vantagem para nós, que já passamos dos 60, é o seu perfil nutricional. Devido a esta filtração, o iogurte grego concentra a proteína. Uma porção de iogurte grego pode ter quase o dobro da proteína de uma porção igual de iogurte normal. E por que é que isto é tão importante? Porque a proteína é o tijolo dos nossos músculos. Com o avançar da idade, tendemos a perder massa muscular, o que nos torna mais frágeis, com menos equilíbrio e mais suscetíveis a quedas. Consumir proteína suficiente em cada refeição
é a melhor estratégia para abrandar este processo e manter a nossa força e independência. O iogurte grego é uma forma deliciosa e fácil de garantir uma boa dose de proteína logo ao pequeno almoço ou ao lanche. Além disso, o processo de filtração também remove parte da lactose, o açúcar natural do leite, o que o torna uma opção mais tolerável para pessoas com sensibilidade à lactose. Tal como o iogurte natural, escolha sempre a versão natural, sem adição de açúcares. A sua textura espessa torna-o fantástico para comer à colher com fruta e frutos secos, mas também é um substituto maravilhoso para as natas ou natas ácidas em receitas, tanto doces como salgadas. Uma colher de iogurte grego por cima de uma sopa de legumes ou de um caril dá-lhe uma cremosidade fantástica e um reforço de proteína. Continuando a nossa viagem pelos melhores iogurtes, chegamos a um que é verdadeiramente um campeão para a saúde intestinal: o kefir. Se o iogurte é um bom soldado para o seu intestino, o kefir é um exército inteiro. O kefir é uma bebida láctea fermentada, com uma consistência um pouco mais líquida que o iogurte e um sabor ligeiramente mais ácido e efervescente. A sua magia reside na incrível diversidade de probióticos que contém. Enquanto um iogurte típico pode ter 2 a 5 estirpes diferentes de bactérias benéficas, o kefir pode ter até 30 ou 40 estirpes diferentes, incluindo não só bactérias, mas também leveduras benéficas. Pense no seu intestino como um jardim. O iogurte planta algumas flores bonitas e úteis. O kefir, por outro lado, planta uma floresta inteira, com diferentes tipos de árvores, arbustos, flores e outros organismos que trabalham em conjunto, criando um ecossistema muito mais rico, diversificado e resiliente. Esta diversidade é a chave para uma saúde intestinal de ferro. Um microbioma diversificado é mais capaz de combater bactérias e vírus patogênicos, ajuda a regular a inflamação em todo o corpo, melhora a digestão e a regularidade intestinal, e até tem um papel na produção de vitaminas e na regulação do humor através da ligação intestino-cérebro. Para quem sofre de problemas digestivos crônicos, como inchaço, gases ou obstipação, introduzir o kefir na dieta pode ser transformador. Outro benefício notável do kefir é que, devido ao seu longo processo de fermentação, a lactose é quase totalmente consumida pelos micro-organismos. Isto significa que muitas pessoas que são intolerantes à lactose e não conseguem beber leite ou comer iogurte, muitas vezes toleram o kefir perfeitamente bem. Para além dos probióticos, o kefir é também uma fonte rica de nutrientes como o cálcio, as vitaminas do complexo B, especialmente a B12, e a vitamina K2, que, como já vimos, é crucial para levar o cálcio para os ossos. Pode beber um pequeno copo de kefir simples ou adicioná-lo a batidos com fruta para suavizar o seu sabor. Se nunca experimentou, comece com uma pequena quantidade para permitir que o seu sistema digestivo se habitue a este influxo de novos e bons habitantes. E agora chegamos ao nosso quarto e último superalimento, aquele que prometi que poderia ser uma surpresa: o iogurte de leite de cabra ou de ovelha. A maioria de nós está habituada ao iogurte de leite de vaca, mas estas alternativas podem oferecer benefícios únicos, especialmente para quem sente algum desconforto digestivo com laticínios de vaca, mesmo sem ser intolerante à lactose. O segredo está na estrutura da proteína. O leite de vaca contém predominantemente um tipo de proteína caseína chamada A1, que para algumas pessoas pode ser mais difícil de digerir e pode causar uma ligeira inflamação ou desconforto intestinal. Já o leite de cabra e de ovelha contém principalmente a caseína A2, que tem uma estrutura mais semelhante à do leite materno humano e é geralmente muito mais suave para o sistema digestivo. Além disso, as partículas de gordura no leite de cabra e ovelha são naturalmente mais pequenas do que as do leite de vaca, o que facilita a sua digestão e absorção pelo nosso corpo. Portanto, se por vezes se sente inchado, com gases ou com uma sensação de peso depois de comer iogurte de vaca, experimentar uma versão de cabra ou ovelha pode ser uma revelação. Para além de serem mais fáceis de digerir,
Estes iogurtes são também nutricionalmente muito ricos, muitas vezes com teores mais elevados de cálcio, magnésio e potássio do que o iogurte de vaca. O sabor é diferente, claro. O iogurte de cabra tende a ser mais ácido e com um sabor mais pronunciado, enquanto o de ovelha é incrivelmente cremoso e rico. São uma excelente forma de variar a sua dieta e de dar ao seu corpo uma nutrição de alta qualidade e de fácil digestão. Procure por eles em lojas de produtos naturais ou em supermercados maiores. Tal como com os outros, opte sempre pela versão natural e sem adição de açúcares. Então, o que aprendemos hoje? Aprendemos que o corredor dos iogurtes é como uma selva, cheia de armadilhas disfarçadas de comida saudável. Vimos que os iogurtes com compota de fruta no fundo, os lights sem gordura, os líquidos para beber e aqueles com doces à parte são, na verdade, sobremesas açucaradas que nos podem estar a fazer mais mal do que bem. Mas mais importante, descobrimos os nossos 4 campeões: o simples e versátil iogurte natural integral, o poderoso iogurte grego, cheio de proteína para os nossos músculos, o rei dos probióticos, o kefir, para um intestino de ferro, e a surpreendente e digestiva alternativa do iogurte de cabra ou ovelha. Lembre-se, não se trata de ser perfeito. Trata-se de fazer escolhas mais inteligentes, uma de cada vez. Uma pequena mudança no seu carrinho de compras pode ter um impacto enorme na sua energia, na sua digestão e no seu bem-estar geral. Você tem o poder de nutrir o seu corpo da melhor forma possível. Agora, quero saber de si. Qual destes iogurtes o surpreendeu mais? Havia algum dos maus que costumava comer? Ou talvez já seja fã de kefir ou do iogurte grego? Partilhe a sua experiência nos comentários abaixo. Adoro ler as vossas histórias e aprendemos todos uns com os outros. Se achou este vídeo útil e aprendeu algo novo, por favor, deixe um gosto. Isso ajuda muito o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho para não perder os nossos próximos vídeos, cheios de dicas para vivermos a nossa melhor vida, com saúde e vitalidade, depois dos 60. Cuide-se bem, faça escolhas conscientes e lembre-se sempre: a idade é apenas um número, mas a saúde é um tesouro. Até a próxima.